Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu quero convidar você a inscrever-se, me ajudando aí a alcançar a minha meta. Nós estamos aí numa meta de 1000 inscritos e talvez você seja novo aqui no canal. Eu quero convidar você a inscrever-se e acionar o sininho também das notificações. Assistir o vídeo até o final, talvez você não conheça o meu conteúdo, e também deixar o like no final para fortalecer o nosso canal, ajudando-nos aí na divulgação. E também que por fim você possa compartilhar este canal também nas suas redes sociais para nos ajudar aí a alcançar mais pessoas. Se você já é inscrito, também eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós estamos aqui para o estudo de mais uma aula da EBD e desta feita na classe dos jovens. E nós vamos estudar hoje a lição de número 9, que vai ser estudada em classe no dia 28/11 de 2021. O título da nossa lição é O Retorno Triunfal de Cristo. Nós estamos estudando escatologia, né? Digamos assim, na classe dos jovens, e estamos no esquema escatológico adotado pela Assembleia de Deus, biblicamente falando, né? E hoje nós vamos estudar o retorno de Cristo, o retorno triunfal de Cristo em glória. O texto do dia está no livro de Apocalipse, que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. A síntese da nossa lição diz: o retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. Então, é o que nós vamos estudar nesta oportunidade. O retorno de Cristo em glória. Também é muito importante você realizar a leitura do texto bíblico, né, que está em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Eu vou deixar aqui na tela, você pode pausar o vídeo e efetuar a leitura aí na sua casa. Eu já fiz a minha leitura, né, no meu estudo, e para nós ganharmos tempo, nós vamos deixar para você ler aí na sua casa. Mas leia, tá bom? Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16. A lição, de uma forma geral, ela vai tratar, né, da definição do retorno de Cristo. O que é o retorno de Cristo, né? Será que é o arrebatamento? Não é o arrebatamento? Como que funciona isso? Também nós veremos aí os propósitos do retorno de Cristo. Por que Cristo tem que voltar, né, em glória aqui na terra? E por fim, nós vamos também estudar uma plena intervenção divina. Uma plena intervenção divina. Isso é muito importante porque Jesus virá, voltará e intervirá na terra neste período. Então vamos lá. O ponto de número 1 diz o seguinte: o que é o retorno de Cristo? Primeira coisa, é a última etapa da volta de Jesus. Nós já estudamos uma lição que falava sobre o arrebatamento, que é a lição de número 3. E lá nós vimos que, na visão pré-tribulacionista, que é a visão que a Assembleia de Deus adota, Jesus ele volta, a segunda vinda de Cristo é uma só, a segunda vinda, ele voltará a segunda vez, porém dividida em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, quando ele virá nos ares
e a igreja subirá ao encontro do Senhor, segundo Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4. Depois instaurará a grande tribulação, nós já estudamos também uma lição à parte, e no final da tribulação haverá a segunda etapa, a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é o retorno de Cristo em glória, que é o que nós vamos estudar hoje. Aí sim ele virá na terra, com os seus santos e anjos, e pisará o Monte das Oliveiras, o monte fenderá no meio, e aí nós temos toda uma profecia no livro de Zacarias sobre isso. Então, o que é o retorno de Cristo? É a última etapa da volta de Jesus. Então, duas fases. Primeira fase, o arrebatamento. Segunda fase, o seu retorno em glória. O subtópico 2 diz, é a volta gloriosa do Senhor. E aqui eu quero fazer um paralelo com a primeira vinda de Cristo, quando ele veio à terra, nasceu de uma virgem, de uma família pobre, nasceu em uma manjedoura, viveu uma vida humilde e morreu uma morte de cruz, uma morte cruel, uma morte triste, quando ele foi preso pelos soldados romanos, açoitado, machucado, foi pregado na cruz. Então a sua primeira vinda não teve, digamos assim, nada de glória, nada de esplendor. Mas no seu retorno, após a tribulação, a Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória. Glória aí, que é a palavra grega doxa, que significa resplendor, brilho. Então ele virá gloriosamente, ele virá em pessoa, na sua glória, virá à terra para vencer o exército inimigo, livrar Israel, nós vamos ver ainda na lição, mas o importante aqui é entender que naquele dia ele virá em glória, o seu retorno será em glória. E os homens, aqueles que, principalmente os judeus que negaram o Senhor Jesus, eles vão ser convencidos pelo resplendor do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. Eles verão que aquele homem que está descendo, cheio de glória, é realmente o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E todo mundo se convencerá, não todos para a salvação, mas todos terão que reconhecer que Jesus é o Messias, porque ele estará descendo em glória. E isso é muito importante. Todo mundo sentirá o impacto da volta do Senhor Jesus Cristo. E o subtópico 3, o que é o retorno de Cristo? É a volta triunfal com a igreja. Então, se nós lermos na epístola de Judas capítulo 4, versículo 14 e 15, porque Judas só tem um capítulo, que é o penúltimo livro da Bíblia, a carta, na verdade, é uma carta de Judas, versículo 14, diz, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. E aí o versículo 15 vai mostrar o objetivo desta vinda, que diz o versículo 15 que é para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então ele virá com os seus santos, com milhares de santos, que nós entendemos ser a sua igreja. Então o que é o arrebatamento, o que é a volta de Cristo em glória? É o retorno do Senhor Jesus com a sua igreja. Então nesse momento, nós podemos dizer, pegando uma analogia,
do casamento judaico, que tinha praticamente 3 fases, agora será o momento do noivo apresentar a sua noiva à sociedade. Então o mundo verá, né, a glória de Cristo descendo sobre a terra, a sua igreja gloriosa com ele. Até o autor, ele escreve aqui, né, que a igreja estará linda, né, lindíssima, porque ela está vestida com vestes santas, já não há mais pecado, já não há mais erro, já não há mais mancha, não há ruga, não há nenhum defeito. A igreja está perfeita porque ela já foi arrebatada, né, antes da tribulação, e agora ela volta gloriosa com o seu Senhor Jesus Cristo. Então esse primeiro ponto, né, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que é o retorno de Cristo? É a última etapa da volta de Jesus, é a volta gloriosa do Senhor e é a volta triunfal com a igreja. Então esse primeiro ponto nós aprendemos esse assunto tão importante. Agora nós vamos para o ponto de número 2. Os propósitos para o retorno triunfal. Então, quais são os propósitos para o retorno triunfal do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, para salvar Israel. No momento mais difícil da história do povo hebreu, perto da sua possível extinção, os exércitos inimigos já terão invadido Jerusalém e cometido várias atrocidades. Então, haverá uma luta entre o exército do anticristo contra o povo judeu. E no final da tribulação, o exército do anticristo já terá feito muitas atrocidades. Porém, antes de o povo judeu ser exterminado por completo, a Bíblia diz que Jesus voltará, vencerá o anticristo, seus exércitos, e libertará Israel da extinção. O inimigo já tentou exterminar Israel por muitas vezes, porém ele nunca conseguiu, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Então Israel será salvo, né? Apenas um remanescente, logicamente, voltará arrependido e reconhecerá que Jesus Cristo é o Messias, que eles rejeitaram há anos atrás, né? E agora eles vão ter que reconhecer que ele é o Messias que Deus prometeu nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, o primeiro propósito da volta de Cristo, do retorno triunfal, é para salvar Israel. O segundo propósito é para destruir os inimigos. Destruir os inimigos. Então, lá em Apocalipse 16, você vai ver uma guerra chamada Guerra do Armagedon. Então vai ser num vale que o Antigo Testamento chama de Vale de Josafá, né, aonde as nações confederadas pelo anticristo enfrentarão Israel e lutarão numa batalha como nunca vista, que é a batalha do Armagedon. E nesse momento, Jesus voltará em guerra, voltará em pessoa, né, e vencerá o anticristo. E eu já disse aqui em aula anterior que Jesus não precisa matar o exército inimigo um por um, com uma espada na mão. Não, ele tem todo o poder para exterminar. E nós vemos lá em Zacarias que os inimigos, o exército do anticristo, os inimigos de Israel, eles em batalha, quando Jesus retornar em glória, eles vão apodrecer a sua carne viva. E eles vão ter uma perturbação, segundo Zacarias diz, e eles vão começar a matar a si mesmos. Então essa é a maneira como Deus agirá, como Jesus vencerá o exército do anticristo, para dar vitória ao Israel que Deus escolheu e destruir os inimigos de Deus. Nesse momento,
a longanimidade de Deus chegará ao fim, diante de tantas obras iníquas cometidas. Então hoje as pessoas fazem o que querem, brincam com Deus, zombam de Deus, zombam das coisas de Deus, e agora eles sofrerão as consequências, porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém brinca. O que o homem plantar, isso ele colherá. E o terceiro propósito é para cumprir as Escrituras. Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 18, nós vamos estar lendo aqui, Mateus 5, 18, a Bíblia diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, há profecias do retorno triunfal de Cristo, da destruição dos inimigos de Israel, há profecias da restauração final de Israel. Isso tudo se cumprirá, nesse período, porque a volta de Cristo, o retorno triunfal de Cristo à terra, cumprirá todas as profecias. Então, para nós encerrarmos esse ponto, nós fazemos a seguinte pergunta: quais são os propósitos? Quais são os propósitos do retorno triunfal de Cristo à terra? Primeiro, para salvar Israel das garras do anticristo. Segundo, para destruir os inimigos, aqueles que zombaram de Deus. E terceiro, para cumprir as profecias. Para cumprir as profecias. Então nós terminamos esse ponto de número 2, vendo aí os propósitos para o retorno triunfal de Cristo. Se você tem alguma coisa a acrescentar, pode deixar aqui nos comentários. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aí nos comentários que nós vamos interagir com você. Isso é bom porque nós trocamos, você me ensina e eu te ensino, e nós trocamos conhecimento. Vamos para o ponto 3, então. Uma plena intervenção divina. Então Deus interverá divinamente com a volta, o retorno triunfal de Cristo à terra. Subtópico 1, o destino da trindade satânica. Quem é a trindade satânica? Nós já vimos isso em aula anterior. É o dragão, que é Satanás, a besta que subiu do mar, que é o anticristo, e a besta que subiu da terra, que é o falso profeta. O anticristo, o líder mundial, o líder político, e o falso profeta, o líder religioso. Qual será o destino deles? A Bíblia diz que eles inaugurarão o lago de fogo. Lá em Apocalipse, capítulo 19, eles vão ser os primeiros. Que privilégio, entre aspas, Eles vão cortar a faixa do lago de fogo. Apocalipse 19, versículo de número 20. Olha o que a Bíblia diz. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Olha que coisa interessante. O anticristo, falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Vivos, vão inaugurar o lago de fogo. E o diabo e Satanás, o que acontecerá com ele? No capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta,
e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, qual é o destino da trindade satânica, né? Da tríade satânica? O lago de fogo. Todos os três vão ser lançados ali do lago de fogo. Após a volta de Cristo, nós vamos ter a guerra do Armagedon, Jesus venceu os inimigos. Aí nós vamos para o subtópico 2, que é o julgamento das nações. Então nós vamos ver que Jesus ele colocará as nações diante de si, aqui na terra, e julgará as nações ovelhas e as nações bodes. Então quem são as nações ovelhas? Israel e aqueles que não aderiram ao regime do anticristo. Quem são as nações bodes? Todo o exército do anticristo que ficou vivo, né? Não foi exterminado. Muitos morreram, mas muitos vão ficar vivos. E ali eles vão ser julgados e Jesus separará, né, as ovelhas dos bodes. Então haverá ali o julgamento das nações. E ali, segundo o pastor Antônio Gilberto, né, no seu livro Calendário da Profecia, na página 91 e 92, ele diz: certamente as nações comparecerão mediante seus representantes. Ou seja, os representantes das nações, né, serão julgados e com ele as suas nações serão julgadas pelo tratamento que deram a Israel. E aí o subtópico 3, nós vamos ver aí a implantação do reino milenar. Então, logo após o julgamento das nações, aqueles que sobreviveram à batalha do Armagedon e sobreviveram o julgamento das nações, ou seja, as nações ovelhas, elas entrarão no milênio. A terra será restaurada, lembrando que na nossa interpretação, já nós respeitamos qualquer outra aí, né? Como eles também precisam nos respeitar, a nossa maneira de pensar, o milênio não é a terra final, porque nós vamos ver lá em Apocalipse no final que Deus vai criar outra terra, um novo céu e nova terra, mas a terra no milênio será restaurada. Nós vamos ter uma lição sobre o milênio, então nós não vamos falar aqui, entrar em detalhes, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas logo após o julgamento das nações, Jesus implantará o milênio, que é um tempo de 1000 anos, onde a paz reinará, a lei sairá de Jerusalém, a paz sairá de Jerusalém e o Senhor regerá todas as nações, né, do jeito que ele achar que deve regir. Então, esse ponto nós aprendemos aí sobre a intervenção, né, uma intervenção plena de Deus contra o mundo ímpio daquela época. No final da tribulação, Jesus voltará em glória para vencer o anticristo e julgar as nações e também implantar o milênio. Então espero que esta aula, né, você moço, moça, que talvez não tinha conhecimento desse assunto, ou talvez um conhecimento parcial, espero que esta aula tenha sido de bênção para você e que você possa compartilhar esta aula, esse ensinamento com outras pessoas. Por que é importante você que é jovem aprender isso? Porque nós estamos vivendo em um mundo materialista, humanista, ideológico, e você, moço cristão, moça cristã, você tem que estar fundamentado, né, biblicamente naquilo que você crê. Então espero que essa aula contribua para isso. Então eu vou ficando por aqui, espero você na próxima aula. Em nome do Senhor Jesus, fique com Deus e até lá.